Acho que está gravando, então. Vamos nessa, galera. Hoje, então, como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre arte rupestre e arte clássica. Tá todo mundo ouvindo bem? Tem alguém que está com problema, não está me ouvindo? Deixa eu escrever aqui, né? Que se estiver me ouvindo, não vai me ouvir falando isso. Né? Todo mundo me ouve. Eu tô escutando, professor. Bem, alguém ainda está ouvindo? Acho que está todo mundo ouvindo aí de alguma maneira, né? Se alguém não tiver, vai colocando aqui, né? Vai aparecer aí em algum momento que não está ouvindo. Galera, é o seguinte, essas aulas elas são bem curtas, na verdade, porque eu vou focar com vocês em cima daquilo que cai no vestibular, né? Claro que se vocês tivessem uma matéria, né, de arte mesmo, vocês falariam de mais detalhes, artista por artista, talvez. Isso ajudaria vocês aí a terem uma noção um pouquinho mais ampla aí, né, do que tá rolando. Porém, aqui com o que a gente vai trabalhar, acho que já dá para ter uma noção mais geralzona, né, do que a gente precisa aqui para o vestibular, para caso, principalmente aquelas pessoas que vão prestar alguma coisa no campo da arte, mas para todo mundo que vai prestar Enem, agora a FUVEST também está aparecendo aula de História da Arte, né? Para quem vai ver a gravação depois, vocês vão ver que eu vou ficar pulando de janela para janela, porque eu não achei um jeito de gravar somente a tela que eu quero. Eu tinha um programa que fazia isso, mas ele simplesmente não está funcionando. Então eu baixei um outro aqui e estou usando ele. Então vai ficar aparecendo hora a telinha, né, do Meet, hora a tela da gravação, mas acho que dá para entender de qualquer maneira aí. Para vocês que estão aqui no Meet, vai ficar fácil ver aí, porque a apresentação não muda muito, né? Então, deixa eu começar com a arte rupestre, tá? A qualquer momento que vocês tiverem dúvida, a ideia de usar o Meet é exatamente para isso, né? Vocês podem levantar a mãozinha aí que eu vou ver, ou postem aqui, que eu tô com uma parte do chat aberta aqui também, ou vocês falam alguma coisa e a gente vai tirando a dúvida, beleza? A arte rupestre, ela é uma dos assuntos que menos caem em história da arte, na verdade, porque ela cai muito mais em história, né? Quando cai para a história, geralmente a arte rupestre é um tema que eles gostam de colocar, e chega-se até a ter uma discussão se a arte rupestre é de fato um tipo de arte, né? Porque uma vez que a gente tem aí um registro muito antigo, que a gente não tem muito contato, né, com os motivos por que ele foi criado, é muita em cima de uma dedução histórica e tudo mais, acaba que entra a discussão se isso seria uma arte nos moldes convencionais ou não. Mas essa discussão ela é uma discussão bem morta já, tá? A gente sim considera hoje a arte rupestre um tipo de arte e se tem já uma noção do que essa arte rupestre pode ter sido, por que que ela pode ter existido, qual o motivo dela estar, né, em contato aí com a população, por que que a galera fazia esse tipo de arte, né? Então, começando aqui, a gente pode pensar numa definição mais básica, né, do que a arte rupestre é, que basicamente é um conjunto mesmo de desenhos, de pinturas, a gente pode pensar até um certo ponto, né? Tudo que é aquilo, elementos gráficos de maneira geral, que a gente vai encontrar, né, em pedras, especialmente dentro de cavernas, isso é feito por seres humanos, né? Nenhum tipo de marcação feita por um animal, eventualmente um rastro deixado por ele, uma inscrição deixada por um animal que não seja o ser humano, é considerado arte, ou muito menos arte rupestre, né? Geralmente ela é encontrada dentro de cavernas, né? Dentro da estrutura de rochas, mas geralmente protegidas, assim. E o motivo para isso é muito simples, galera, né? Tipo, não é porque não se tinha pinturas fora, né? A gente imagina que deve existir muito mais dentro, existiria de qualquer maneira muito mais arte rupestre dentro de cavernas mesmo, que era onde as pessoas iam dormir, elas iam se proteger. Então era um momento onde elas paravam para fazer a arte delas, desenhar e tudo mais. Mas também um motivo muito mais simples do que isso é porque coisas que ficaram fora das cavernas foram mais facilmente destruídas pelo tempo, né? Foram aí desgastadas com chuva e tudo mais, né? Com todo o problema de climas e tempo passando, isso foi se apagando com o tempo e aquilo que foi mantido dentro de cavernas conseguiu permanecer por mais tempo, tá? E aí é por isso que a gente tem então uma quantidade muito grande de arte rupestre dentro de cavernas, porque normalmente é onde a gente vai encontrar ali, né? Uma estrutura muito mais protegida e muito mais fácil de manter essa obra. Então, o motivo é esse, principalmente, né? Claro que, como eu falei, existe mesmo uma tendência maior
dos pré-históricos, né? E fazerem isso no momento que eles vão descansar e tal, e eles descansavam dentro de cavernas, mas é muito provável que houvesse também muitas dessas obras em outros locais abertos, só que isso não resistiu ao tempo. Tudo bem? E aí, trazendo aqui para vocês um pouquinho do que, né, as características que a gente tem aí, principais desse tipo de arte, a gente vai ter a presença constante de animais e seres humanos nas suas imagens. Então, geralmente, eles não vão pintar coisas assim, uma montanha, uma árvore. É muito raro eles pintarem coisas que não fossem seres que se movimentam, como seres humanos e animais, né? E eles pintam muita coisa do dia a dia deles, então eles vão pintar o animal que eles querem caçar, eles vão pintar, né, alguma coisa que aconteceu, às vezes eles pintam reuniões que foram feitas, né, tipo, um monte de seres humanos aparecem no mesmo lugar, aquilo era impressionante, então eles pintam algumas coisas assim, a gente tem algumas coisas ligadas a rituais funerários, então é muito comum se encontrar pintura rupestre em locais que também serviam de grandes túmulos, assim, né, para essas sociedades. Então você vai ter cavernas onde tem muita gente enterrada com muita pintura rupestre, uma quantidade mesmo superior do que em outras cavernas. E você já tem aqui, é por isso que não existe mais hoje a discussão se uma pintura rupestre é arte ou não, porque existe aqui sim um senso estético muito claro. Então eles vão usar cores diferentes, formas diferentes, para atingir ali um objetivo, né, de maior clareza, ou mesmo para deixar mais bonito, assim, né, para deixar mais agradável aos olhos, né, o que eles estão pintando. A gente vai ver algumas, vocês vão perceber que é esse senso estético deles, né? Até aqui alguma dúvida, gente? Uma coisa aí? Uma das características muito maluca para vocês? Acredito que não, né? Mas, se tiver, manda aí no chat, tá? Eu trouxe algumas aqui para a gente ver, né? Essa pintura aqui, ela. Muita gente me pergunta, eu vou falar porque perguntam, tá? Não tem um cadeado nisso aqui, né? Tem um negocinho aqui que o pessoal às vezes acha que é um cadeado, que acho que mostrei para vocês. Não sei, mostra meu mouse se mexendo quando eu coloco na tela, assim. Para mim mostra eu. Mostra. Ah, ótimo. Isso aqui, ó, não é um cadeado, tá? A gente não tem muita ideia do que pode ser, mas né, o palpite mais próximo, assim, né, mais próximo do real, assim, que a gente imagina que possa ser isso aqui, é um escudo e uma lança, que é o que eles faziam, ou talvez uma bolsa, alguma coisa assim que eles usavam, às vezes nas coisas de couro para carregar, algo desse tipo, mas com certeza não é um cadeado. Muita gente pergunta, imagino que vocês não tinham essas dúvidas, mas vai que, então estou falando, né? Mas basicamente eles estão representando uma caçada aqui, né? Onde eles vão matar alguns animais e levar, né, a sua carne para a vila, para a aldeia, enfim, para comerem. Né? E esse tipo de pintura é muito comum, né? Parece que você está vendo sempre a mesma coisa quando você vê pintura rupestre, porque sempre está ligado a alguma atividade próxima dessa, uma caça, uma reunião. Tem algumas que são bem diferentonas, que, né, por exemplo, a gente vai ver uma das cavernas com as mãos e tal, que é bem legal, porém a grande maioria está em cima disso. A gente viu isso aqui, inclusive, na aula de pré-história, algumas dessas pinturas, beleza? Mas voltando aqui, aí eu trouxe uma outra aqui, que seria, né, mais um animal, né? Provavelmente esse animal é um animal que eles estavam buscando caçar. Então existe ali, tipo, né, eles veem o animal, de à noite eles desenham, que é um pouco para lidar com aquele mundo todo, né, essa busca toda que eles têm pela sobrevivência, e basicamente isso queria dizer enfrentar grandes animais muitas vezes, e então a gente acredita que isso pode estar ligado a isso, né? Então, mas você já vê que já tem várias cores aqui nesse caso, né? A gente tem animais diferentes sendo representados, tem um animal dentro aqui da faquinha, pode ser alguma coisa, né, relativo a algum tipo de, né, esse animal pode ter dado à luz a um outro animal, ou ele simplesmente virou organismos mais próximos. Eles colocam tons diferentes aqui de cores para poder dar um destaque. Então não é só passar uma tinta na pedra, existe um interesse realmente maior, né, em se trazer alguma coisa aí que fique mais clara, mais objetiva para esse povo, né? E aí, essa daqui, acho que eu mostrei para vocês em aula também, que é basicamente a gente acredita assim, né, que eles tentaram caçar esse bicho aqui, só que provavelmente esse bicho era muito forte, né, e acabou matando muitos deles e eles acabaram ficando aí um pouco desesperados e correram aí desses bichos e desenharam isso como um aviso mesmo, um alerta do tipo, não vai lá que esse bicho é muito poderoso, né? Não era desse tamanho essa criatura, tá? Não existiam mais dinossauros, embora, né, algumas criaturas da época eram realmente muito grandes, não era desse tamanho, então eles pintam de maneira exagerada porque é o medo,
é a necessidade de apresentar alguma coisa. Tudo bem? E essa aqui é a caverna com as mãos, que eu falei para vocês. Já falei dessa aqui também. Essa aula é mais uma retomada, né, da nossa aula de pré-história, que é uma pintura já um pouco diferente. É mais raro você ter esse tipo de pintura. Geralmente, esse tipo especificamente é muito raro, das mãos pintadas, né, em volta, em vez de você simplesmente pintar a mão e colocar ela na parede, né? Isso é bem impressionante. E essa caverna é de fato uma caverna que você vai ter, né, um grupo de pessoas ali enterradas, né? Então a gente vai encontrar alguns túmulos e tudo mais. Então, quando se tratava de rituais funerários, mudava um pouco isso, mas geralmente você vai ter também aqui nessa caverna, você também vai ter algumas pinturas de animais, algumas pinturas de caçadas, porque era um tema comum para eles. Mas essas mãos já aparecem coisas, né, novas aí, ou seja, existe um interesse desses povos em também brincar um pouco com as formas, né? Não existe uma utilidade prática, né, para essa pintura das mãos, pelo menos alguma que a gente conheça, né? Então é muito focado na forma mesmo. Aqui não está falando de nenhuma caçada, não é para ter algum aviso, não está externando uma vontade de caça, nada assim. São pessoas que colocaram suas mãos e a gente sabe que são mais de um, porque as mãos são diferentes, né? Os tamanhos são muito diferentes. Então colocaram a mão e pintaram em volta e deixa uma estética toda bonitona, né? Diferente para a caverna. Então existe mesmo esse interesse para que né, essa, esse número de cores, essas formas, de alguma maneira decorem ou tragam algum tipo de sensação agradável aos olhos aí, que é algo que uma pintura rupestre também vai aparecer nesses momentos, né? A gente tem uma arte rupestre aqui no Brasil bem famosa, né? Tem um sítio chamado, né, Sítio Arqueológico da Serra da Capivara, no Piauí, onde nós temos vários tipos de arte rupestre que dá para visitar legal. Essa imagem aqui não dá para ver muito, né? Porque. Fica aqui que parece para você, se quiser. Porque tá bem pequenininho aqui, mas aqui tem um pouco de pintura rupestre também. E, mas a gente tem algumas outras, né, que aparecem no sítio, vocês podem ver, essa aqui do lado, que são as pessoas caçando, mais uma vez, né, é algo bem comum. Mas a arte rupestre é isso, galera. Não tem muito erro, assim. Você vai ter pinturas cotidianas, pinturas feitas com cores diferentes, sim, um padrão estético que se busca, né? E o que pode aparecer de diferente, que talvez eu não tenha colocado em aula para vocês, é a origem do homem americano, né? Com a teoria Clovis, e tudo que envolve o que a gente chama aí, né, de pré-história brasileira. Nós temos uma teoria, vou voltar aqui um pouquinho, nós temos uma teoria que basicamente, por muito tempo, falou sobre a migração do ser humano da África para vários outros lugares, e essa foi a única forma de desenvolvimento humano, e essa era a teoria Clovis, né, que mantinha basicamente a nossa descoberta principal que garantia essa teoria estava numa região no México chamado Clovis, né, uma cidade de Clovis, onde ficava ali um sítio arqueológico importante. E de uns tempos para cá foram feitas outras descobertas que falam também da origem do homem americano com um outro viés, talvez até um desenvolvimento paralelo, né? E aí nós temos alguns sítios, especialmente na região ali do Amazonas, onde apareceu algumas coisas, e onde foi encontrada a Luzia, que é a primeira brasileira, né? Seria o fóssil mais antigo, assim, de um ser humano pré-histórico aqui no Brasil. E aí, a partir disso, a pré-história brasileira começou a ser bastante estudada. E o que isso influencia na arte pra gente? Porque começaram a aparecer os sambaquis, né? Aqui tem uma imagenzinha só mostrando o que teria sido, né, essa viagem do homem para chegar na América do Sul, e aí que é a teoria Clovis, né? E hoje a teoria está falando de uma outra, que seria a visão do americano. Aqui umas imagenzinhas mais próximas para vocês verem, mas aqui dá para ver talvez um pouquinho melhor, né? As imagens. Mas eu queria mostrar para vocês, não está aqui, não coloquei, porque é mais histórico. Os sambaquis, eles são um montão de terra que a gente tem, onde se encontra muitas coisas hoje, né? Inclusive algumas conchinhas, que são também considerados um tipo de arte. Só que eles existem praticamente nas costas, né, brasileiras, são poucos sambaquis que existem fora daqui, e eles não aparecem tanto no seu vestibular. A arte que vai aparecer no celular pré-histórica é a arte rupestre mesmo. E eu queria trazer, eu ia colocar, eu esqueci, peço desculpas,
para não confundir, né? O que a gente vai ter no sambaquis não é uma arte rupestre. A arte rupestre, ela compreende exatamente pinturas ou desenhos. Então, conchas, esculturas, coisas assim, não são arte rupestre. Tudo bem? Então, resumindo, arte rupestre são essas inscrições na parede feitas por pessoas aí, né, na pré-história, que basicamente buscam falar um pouquinho do cotidiano deles. É uma coisa que a gente já tinha falado bastante na aula de pré-história, só retomando com vocês. Sobre arte rupestre, ficou alguma dúvida, gente? Sim, não, talvez? Não? Tá. Agora, oi, diga. Pra mim, não. Beleza. Agora, então, a gente pode ir para a arte clássica. E a partir daqui começa a cair de um jeito diferente para vocês, né? Quando cair a arte clássica, não vai cair sobre os gregos, assim, explique quem foram os gregos, tal. Então eles separam direitinho aqui o que é história grega e o que é arte grega. Então tem coisas aqui que a gente não trabalhou em aula e aí fica uma coisa mais nova mesmo, mais diferente aí para vocês, beleza? É, Começando então, a gente vai ter aqui, né, o que a gente basicamente chama de arte clássica, é um estilo que foi dominante muito mais na Grécia. Embora a história clássica, quando a gente fala de história clássica, ou antiguidade clássica, a gente fala de Grécia e Roma, a arte clássica ela é basicamente grega. A arte românica ela já vai ser um pouquinho diferente, vai ser a nossa próxima aula, que a gente vai falar de arte românica e medieval, mas a arte clássica mesmo, esses tipos de esculturas, ela é muito mais comum na Grécia. Os romanos vão fazer tipo um copia-cola grego, na real, né? Principalmente nos primeiros anos, né, da sua república, mas a grande base mesmo é grega, né? Então você vai ter sempre uma estética muito próxima do que a gente vai ver entre os gregos e uma cópia em Roma, beleza? E aí pensando aqui nas características gerais, você vai ter uma estética naturalista. Eu vou fazer uma pergunta. Vocês sabem o que estética naturalista quer dizer? Porque tem um erro que a gente comete aqui por causa de algumas da palavra, né? Naturalismo. Você fala naturalismo, muita gente às vezes pensa que é uma estética de natureza, né? Então, se eu falo que tem uma estética naturalista, vocês estão imaginando, por exemplo, né, alguns árvores, animais, né, montanhas. Não é isso, tá? Uma estética naturalista, nesse caso, é que eles vão pintar muitos corpos nus. É disso que a gente está falando. Então, é por isso que as estátuas gregas sempre estão com alguma coisa de fora, né? Eles mexem muito com o corpo, né? Então, a arte grega vai representar muito pouco a natureza, na verdade. Até tem, né, em algumas pinturas, principalmente, mas especialmente as esculturas e arquiteturas deles vão lidar com o corpo humano, né? E esse corpo humano vai estar à mostra, ele vai estar à vista, né? Então, você não vai ter muitas esculturas super cobertas mesmo, tipo, não, a maioria das esculturas tem algum tipo de parte do corpo de fora e é um corpo idealizado, tá? É tudo photoshopado, o corpo deles, assim, né? Então a galera é sempre malhadona, fortona, linda e tal. E muita gente acha, pô, os gregos eram gatos pra caramba. Não, gente, tá? Não é que eles eram desse jeito. Os corpos gregos, assim como hoje, eram de muitos tipos e muitas formas, pessoas, né, que tinham um corpo um pouco mais parecido com aquele, muito diferente daquele. Agora, quando eles escolhiam imortalizar esses corpos em esculturas, eles faziam esses corpos que, na visão deles, eram considerados perfeitinhos, com músculos e tudo mais, né? Não é tão diferente do que a gente faz hoje com revistas e anúncios, né, de principalmente de coisas relacionadas à estética mesmo, à saúde e tudo mais. Mostra o corpo, um tipo de corpo idealizado, que nem é necessariamente um corpo mais saudável, é só um corpo que se convém, né, se vende como um corpo perfeito, né? Os gregos já faziam isso. Então, essa ideia da busca por uma beleza idealizada é muito comum na Grécia, né? O tesão deles em perfeição é mais maluco do que vocês imaginam. Eles mediam as estátuas, por exemplo. Então você tinha uma constante busca pela perfeição mesmo, né? O tempo todo eles tentando achar a perfeita simetria. Então, quando eles faziam estátuas, ou sejam só o rosto mesmo, só o busto, ou o corpo inteiro, você pode passar uma linha na cara da criatura, você vai ver que aquilo é igualzinho de um lado do outro, bem simétrica. Você tem o lance da sétima parte, né? Que a cabeça tinha que ter, o corpo tinha que ter 7 vezes o tamanho da cabeça. Isso era pensado, era medido, não era
uma coincidência. Eles faziam isso para atingir o que na busca deles era a perfeição. E essa perfeição é matemática, essa perfeição está dentro de uma ideia simétrica e proporcional do corpo que eles estão criando. Né? Os gregos tinham muito essa tara com proporcionalidade, com as coisas tinham que ser do tamanho certinho e não podiam mudar muito disso. Né? É por isso que eles gostavam muito de esculturas, por exemplo, né? Em vez de pinturas. Os gregos até têm pinturas, mas a escultura você pode ver ela de vários ângulos, né? E eles tinham essa tesão de ver os ângulos, né? De como a coisa se encaixava matematicamente, perfeitinha, de vários ângulos. Então os gregos têm essa vontade, né? O ser humano, como eu falei, né, é o principal tema da obra deles, então o tempo todo os seres humanos vão ser apresentados. Pode ser até que o conceito por trás da obra não seja um ser humano, pode ser um deus, por exemplo, como Zeus, Afrodite, tudo mais, mas a forma é humana, né? Sempre vai ser um corpo humano. Eles vão muito raramente fazer esculturas de animais ou de coisas que não são humanas, né? Então você vai ter ali sempre um busto, uma estátua de um ser humano e tudo mais. E eles usavam isso tanto para sua religião, você vai ver muitas obras, né, em templos religiosos. Inclusive, acho que eu cheguei a falar para vocês em aula, essa nosso costume hoje de vivenciar nossas religiões em templos é um costume grego que nós pegamos dos gregos, né, que eles iam até um lugar para poder rezar e tudo mais. E esse lugar era decorado com as estátuas desses deuses que tinham forma humana, né, e tantas outras também nesse formato e sempre com esse corpo esbelto, maravilhoso e tal. Também era usada para decoração, né, no sentido mesmo de você ter algo bonito na sua casa, então se usava na casa, claro que aqui quem tinha grana, né, conseguia ter esse tipo de coisa, e também usado para ritos funerários. Você vai ter, até porque, né, a ideia funerária até hoje, né, mas os gregos também tinha essa proximidade muito grande com a questão religiosa, então você também vai ter muitas estátuas de pessoas e deuses, né, próximos a túmulos e coisas do tipo. Então, é uma arte que vai encontrar espaço em várias regiões, em várias estruturas, né, onde eles possam ali, de alguma maneira, né, trazer algum tipo de intenção, ou de conforto, ou de beleza. Né? Eles vão sempre estar usando da sua estética para expressar um pouco dos sentimentos ou das intenções que eles têm naquela região. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida aí, fala, viu, povo? E aí, ó, a gente separa a arte grega em alguns elementos, né? A pintura, ela é menos comum na Grécia, tá? Ela não é uma arte muito ampla e a pintura em si, ela é muito mais decorativa do que qualquer coisa, né? Você não tem grandes pinturas, por exemplo, em templos, coisas do tipo. Você vai encontrar pinturas muito em vasos. Inclusive tem um desenho, em termos históricos é péssimo, tá? Mas ele é maravilhoso de assistir, que é o Hércules da Disney. Não sei se vocês já viram, né? O Hércules, ele, em termos históricos, ele tá assim, todo errado, inclusive em termos mitológicos, aquela não é a história real do Hércules. Ela é feita para ser mais legal, para ser mais agradável a crianças também, que se você for ver a história principal do Hércules, não dá para contar para criança, né? Mas uma coisa que eu gosto daquele desenho é que as musas, né, que inclusive são as personagens favoritas, elas contam a história, né, faz as musiquinhas quando tem a passagem de tempo, né? Elas vão cantar. E se vocês perceberem, as musas sempre saem de um jarro. Elas estão né, filmam um jarro e elas saem desse jarro cantando, porque elas estão pintadas nos jarros. E os jarros, às vezes, eram usados para isso, para contar uma historinha ou simplesmente para decorar mesmo, né? E eles costumavam ser feitos, né, desse tipo, né? Você pegava um jarro, geralmente, que tinha um fundo ou escuro, preto mesmo, ou um fundo vermelho, e você literalmente arrancava pedaços, né, desse fundo para desenhar. Então, o que você está vendo aqui, nesse jarro específico, é que existe uma tinta preta, né, cobrindo esse jarro, e essas partes onde você vê o desenho são partes tiradas dessa tinta, né? A cor original do vaso era essa, né, mais amarelada, e aí eles vão simplesmente, como se fosse fazendo uma espécie de gravura mesmo, né, e trazendo esse desenho aí. E o objetivo é basicamente decorar, né, e contar alguma historinha. Às vezes você tem alguns jarros que contam a história de um determinado líder, mas o principal motivo é deixar os jarros bonitos, né? Não existe aqui um interesse tão religioso, um interesse tão mais majestoso, assim, né, como outras obras, como a arquitetura e a escultura. Tudo bem? E aí, seguindo aqui, pessoal, a gente tem alguns outros bonitões. Esse aqui eu acho bastante legal, né? Porque ele mistura algumas técnicas. Então você tem aqui mais de um tipo de tinta, você tem aqui
um talhar já diferente, eles quebram um pouco a tinta e colocam outra tinta por cima. É difícil fazer esses jarros, tá? A técnica para fazer ele é muito delicada, porque se você errar, você pode, né, literalmente estragar o desenho e ter que ou jogar o jarro fora ou começar tudo de novo. E os detalhes são muito legais, né? Embora não seja uma obra que fosse assim das mais impressionantes, né, no mundo grego, era uma obra feita para ser bonita, feita para chamar atenção. Então, ela é sempre cheia de detalhes, sempre, né, com alguns aspectos muito interessantes. E eu gosto muito desse quadro porque ele mostra pra gente o quanto a gente tem uma visão meio errada dos gregos, né? Esse jarro aqui mostra pra gente, por exemplo, como os gregos são de fato, né? Esse formato aqui que eles têm, né, de barba e tal, que lembra muito mais um povo mais árabe, né? E aí quebra um pouco aquele padrão daquele grego com cara de inglês que a gente vê em filme, né? Os gregos geralmente tinham barbas mais espessas, cabelos mais escuros, né? Era raro um grego com cabelo claro, né? Diferente do que a gente vê nos filmes e né, outros lugares aí que tentam de alguma maneira trazer pra gente um grego mais nos moldes europeus atuais, né? Mas enfim, é bem bonito de qualquer maneira. Esse aqui é um quadro bem, né, famosinho aí que a gente tem, né? E ele quebrou, né? Ele é um quadro que se quebrou. Esse aqui não está num jarro, ele é um pedaço mesmo de azulejo que foi quebrado, mas conseguiu ser remontado. E aí é feito já naquela técnica anterior, né? E é muito louco como que é, assim, embora sejam riscos feitos né, tirando o material, o como os caras são, né, muito bons em fazer, assim. Então você vê que tinha todo um detalhe, um cuidado para fazer a coisa mais perfeita possível. Apesar de não ser uma obra, né, que tem tanta importância quanto a outras, a ideia toda de perfeição, a ideia toda da estética, está presente aqui também. Os caras querem né, sempre manterem ali a sua visão bastante, né, alinhadinha, né, simétrica, para ninguém falar que a obra deles é feia, né? E aí a gente chega, galera, aqui na arquitetura. Até aqui tudo bem? Teve alguma dúvida ali na pintura? Que a arquitetura é o nosso principal foco, né? A arquitetura é de longe o que a gente vai ter ali, né, de mais, que pode cair mais no vestibular de vocês. Não? Podemos seguir? Tranquilo? Então tá bom. Galera, a arquitetura grega, ela é muito simples de entender, tá? E ela cai. Então pode ser que um trunfo aí para vocês nas aulas de História da Arte. Basicamente, quando a gente fala de arquitetura grega, a gente está falando de grandes templos, né, de grandes construções que inclusive ficaram, alguns deles permanecem até hoje, nós conseguimos ver, né, ele hoje, né? E a grande tara dos gregos é a utilização de colunas, tá? E as colunas elas têm duas coisas que vocês precisam lembrar. A primeira é que as colunas elas têm uma falsa simetria. Lembra que eu falei que os gregos estão preocupados com simetria, né? Mas a simetria para os gregos é estética. Então, é mais importante que algo pareça simétrico do que realmente seja. O que eu quero dizer com isso? Se você olhar uma coluna, né, um templo desse grego de longe, ele vai parecer, como provavelmente está aparecendo aqui para vocês, que as colunas elas têm exatamente o mesmo tamanho aqui embaixo que elas têm aqui em cima, a mesma largura, né? Ela parece mais, né? Ela não parece ser mais larga aqui ou mais larga aqui, mas ela não era feita desse jeito. As colunas elas eram um pouco mais largas no topo, né? Por quê? Para que quando você olhasse de longe, ela não se parecesse mais fina. Porque se você pegar faz essa experiência, um dia você estiver diante de um prédio muito alto, ou você estiver diante de um obelisco, alguma coisa, algum monumento muito alto, você vai parecer quanto mais alto, né? Quando você olha, mais alto está alguma coisa, mais fina ela parece, porque está muito mais distante de você. E aí dá uma ilusão de ótica de que o prédio está fazendo né, ele está indo para uma. Não fica pontudo, né? Mas ele vai afunilando, assim, né? Presta atenção, né? Se você passar perto de um prédio grande na rua, você olhar, você vai ver que parece que o topo dele é mais fininho um pouquinho. Só que obviamente que não é. O prédio é feito de maneira bastante, né, simétrica. Os gregos perceberam isso, né? Quanto mais alta alguma coisa, principalmente se vista de longe, ela vai funilando um pouquinho, né? Então eles fazem as colunas deles um pouco mais, não é absurdamente mais, tá? Mas um pouco mais largas no topo, para parecer mais simétricas. Então é muito importante lembrar isso. A simetria, ela é estética para os gregos. Ela tem que ser percebida. Se não for, se você fizer a conta lá e não for, mas estiver parecendo simétrico, tá tudo bem. Então esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto
é que eles têm estilos bem específicos de coluna, que são três, tá? Não mudam, não são além de três. O primeiro estilo seria o estilo dórico, que é o mais simples, que é esse estilo aqui, né? Que está nesse cantinho aqui, do lado esquerdo para vocês, né? É um estilo bem, né, direto ao ponto, né? Traz uma ideia de estabilidade, de robustez. Então ele não tem muitos detalhes, ele é feito mesmo para trazer essa estabilidade. Não quer dizer que os outros estilos não são estáveis, tá, gente? Mas o dórico passa a sensação de que ele é o melhor para segurar aquelas colunas mesmo, né? Nós temos um segundo, que é o estilo jônico, que é esse estilo aqui que é é, mais arredondado, mais sofisticado. Ele é considerado mais luxuoso, né? Coisas mais que tem essas formas mais arredondadas, principalmente nessa época, é considerado mais luxuoso, que é muito baseado, inclusive, como os gregos antigamente faziam as suas arquiteturas, né? Muito próximo do que os indianos faziam, então aquelas prédios arredondados, aquelas formas mais, né, suaves, isso tudo é muito típico do estilo jônico, né? E por fim, você tem o estilo coríntio, que seria o estilo mais detalhado, né? Que tem detalhes muito, né, presentes ali, muito pequenininhos, você consegue compor uma estrutura deste modo, né? São as três que aparecem. Não existe um quarto estilo de coluna, tá? Se você encontrar uma coluna com algum tipo de formato que não esse, ela não é grega, tá? As colunas gregas vêm deste modo. Como a gente pode ver aqui nesse daqui, nós temos um estilo, né, dórico. Bem, você vê que não tem nada aqui, ó, diferentão, ela é bem quadradona. Eu sei que tá pequenininho aí, né, mas acho que dá pra ver, né, que tem um estilo bem, não tem nenhum detalhezinho, não tá circular, não tá nada. É um quadrado ali em cima, e que é o estilo dórico, beleza? Aí, passando aqui para vocês verem um pouquinho, aqui um outro estilo dórico, a gente pode ver, né? Também bem maciço, sem muito, né, detalhes. A gente não vai conseguir ver o jônico, porque não tem mais, mas, né, hoje em dia, mas a gente tem o estilo coríntio aqui, ó. Como vocês podem ver, cheio de detalhes. E é isso, são esses os estilos que a gente tem. A gente não tem estilos diferentes desses, né? Nós não vamos ter estilos que fogem desses modelos, né, dos estilos aí, né, de colunas. Tudo bem? Deixa eu passar aqui. Dá para ver direitinho, né, os detalhes aí. Eu acho que tá pequenininho aqui, mas acho que tá dando para ver, né? Beleza. E aí, assim, um ou outro carro-chefe aí que a gente vai ter, obviamente, dentro da arte grega são as esculturas, né? E as esculturas são bastante presentes, até porque a grande maioria das esculturas, né, ela vai ser feita de material maciço, de material resistente. Então, muitas esculturas gregas nós temos até hoje acesso a elas. Algumas quebraram, algumas estão em ruínas, mas uma boa parcela permaneceu, né? Vingou aí, resistiu ao tempo. Então, consegue estudar ela com mais detalhes. E a escultura grega é onde eles mais têm essa tara com a perfeição, porque eles estão representando um corpo humano, geralmente de um deus, né? Um corpo com formas humanas, pelo menos. E a perfeição está muito para além do que eles consideram um corpo perfeito. Eles querem que a forma transmita também uma ideia mais próxima possível da realidade. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui, né, nessa escultura aqui, do Poseidon, ele com um manto, e isso aqui, gente, que tem esse, né, que ele está coberto, que seria o manto dele, que dá uma impressão de ser um pano se movendo, isso é pedra. Então, eles fazem uns detalhes assim para trazer uma leveza, para trazer né, uma estrutura bastante próxima do que seria um manto de verdade. E é né, de um detalhismo, assim, de uma tentativa de chegar o mais próximo possível daquele material, absurdo, né? Dá uma sensação disso aqui ser não sei se vocês têm essa sensação, eu tenho, de ser né, um manto mesmo, um pano mesmo. Isso aqui é pedra, é mármore principalmente, o material que eles usam, né? Eles vão substituir esse material depois, né, principalmente para o bronze, porque o mármore quebrava com mais facilidade, especialmente na hora de fazer, né? Então, você bateu ali errado, um pouquinho quebra a escultura inteira. Então, você imagina o desespero, né, de um escultor quando a escultura dele quebrava, né? Então, eles, né, acabam tentando trazer essas perfeiçõezinhas até nas coisas.
Aí perguntaram aqui, né? Professor, tem algum motivo específico deles fazerem esculturas de corpos nus? É, o motivo para isso geralmente tem a ver com um traço cultural deles, né? Que não os inibe, por exemplo, nós vivemos uma sociedade hoje menos inibida nisso, mas se a gente pegar a comparação com a Idade Média, na Idade Média você não podia mostrar o corpo, né? E a gente herdeira um pouco dessa moral cristã e tudo mais. Os gregos mostravam o corpo com mais facilidade. A questão deles com o nu era menos problemática do que nós somos com isso. Mas claro que, né, obviamente, eles não andavam pelados, né, por aí, andando. Tem aquele filme 300 de Esparta, né, que os caras vão pra guerra peladão. Não existia isso, os caras iam com armadura e tudo mais. Então tem isso, não existia uma inibição em mostrar o corpo, mas o principal motivo é porque eles tinham esse lance com a aparência física perfeita, ou pelo menos que eles achavam perfeito. Então eles tinham a ideia de mostrar o corpo como deve ser, o homem ou a mulher que devem ser perfeitos. E para isso eles tinham que mostrar o corpo. Olha como esse corpo é maravilhoso, olha como todos os músculos estão nos lugares, olha como a simetria desse corpo é perfeita. E isso era muito mais fácil mostrar sem as roupas, né? Para ver exatamente onde as coisas, né, estão e tudo mais, né? E isso era algo que acabou se convencionando fazer, né? Os deuses eram pintados como seres perfeitos e para mostrar essa perfeição se mostrava o corpo deles nus, né? A roupa poderia esconder um pouco disso, né? Porque a roupa vai criar outras formas por cima, né? Já aí você junta isso com a falta de inibição que eles têm em relação ao corpo, acabava que essas esculturas são feitas assim. Tem esculturas vestidas, tá, gente? Existem. Só que elas são bem menos comuns. Tudo bem? Não sei se respondi. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Deviam ser bem caros, digamos assim, parece ser ouro ali na ponta do tridente. Alguns casos eles vão usar, sim, metais nobres, né, metais preciosos, às vezes até mesmo pedras preciosas são usadas. Porém, as esculturas que tinham ouro, pedras preciosas, você já imagina o que aconteceu quando né, eles foram escavados aí pelos nossos, né, exploradores atuais, né? Muita coisa foi roubada, né? Muitos óleos, diamante, coisas desse tipo foram roubadas. Não é tão comum eles usarem coisas preciosas, eles vão usar muito mais bronze e mármore mesmo, mas tem sim. Por exemplo, o tridente de Poseidon, sim, era feito de ouro, né? Então acabava sendo caro, sim. É claro que hoje essa escultura, né, do Poseidon, ela é muito mais cara por ser uma escultura grega antiga do que ter ouro nela, né? Então o valor dela hoje é outro. Mas sim, era caro de se fazer. É por isso que assim, quem tinha esculturas em casa, mesmo que não tinha coisas em ouro, eram pessoas muito ricas. Você não vai ter, né, um camponês, um, né, alguém da classe trabalhadora, digamos assim, grega, tendo lá sua escultura. Não, ele no máximo vai ter um vasinho decorado e olhe lá. Né, quem vai ter essas esculturas, principalmente se for esculturas muito grandes, né? Muito impressionantes, são pessoas com muito dinheiro. Ou os templos, né? Ou casas de pessoas muito, muito ricas, né? E a ideia deles, né, nesse lance é também retratar um pouco dos movimentos desses materiais. Eu sei que é estranho pensar em retratar um movimento através do mármore ou do bronze, mas essa escultura mostra pra gente exatamente o que é isso, né? Parece mesmo que esse manto está se movendo aí com o vento e tudo mais. E a ideia é essa, trazer uma escultura um pouco mais viva. E os caras eram muito bons em fazer isso. Eles eram realmente impressionantes em termos de escultura. A maioria das esculturas que a gente vê hoje, que são muito impressionantes, ou são esculturas gregas ou são baseadas nessa estética grega, né? Os gregos são os caras que começaram aí, né? É, Nossa, colocou que a chamada termina em 15 minutos. Ok. Vou pensar aqui, mas 15 minutos é mais que o suficiente. Mas enfim, então eles vão ter esse tesão todo em criar essas estruturas aí, né? Isso é de que época, mais ou menos? Bom, durante todo o período grego, né, assim, a gente vai ter isso, mas essa escultura especificamente é mais ou menos 300 antes de Cristo. Então você vai ter um período aí, né, mais ou menos ali de, se eu não me engano, 500 ou 400 antes de Cristo, até mais ou menos 100 antes de Cristo ali, de maior produção cultural, né, grega. Tudo bem? Vamos ver aqui uma outra escultura. Essa aqui já tem bronze nela, né? É uma mistura entre bronze e mármore. Não foi assim, paramos de usar bronze, agora é só mármore. Eles vão misturar muitas coisas. Essa é uma estátua de Zeus, né? Os atletas, eles perguntaram aqui, né, gente? Os atletas seriam meio que os heróis?
Sim e não, né? Os atletas muitas vezes se baseavam em heróis, né? E como os atletas acabavam tendo corpos mais próximos do que eles esperavam, que seria o perfeito, os atletas muitas vezes eram vistos como descendentes de um grande herói. Ah, esse cara é descendente do Hércules, descendente de Zeus, porque ele tinha um corpo mais escultural, digamos assim, né? Inclusive a ideia de corpo escultural vem daí, essa expressão, né? Um corpo mais próximo das esculturas que eram feitas, né? Porque os atletas estavam o tempo todo malhando, de certo modo, né? Estavam ali fazendo atividades físicas que davam a eles corpos mais próximos do que eles representavam. Não eram iguais, tá? É como eu falei, existe aqui uma idealização. É algo parecido com hoje, quando tem esses blogueirinhos aí, blogueirinha com esses corpos super esculturais e tal, o pessoal, nossa, corpo perfeito, né? Os gregos faziam isso também com seus atletas, né? Os atletas não eram necessariamente considerados heróis, alguns deles até, né, tinham uma fama maior, mas eles eram considerados alguém, né, abençoado pelos deuses por causa da estética que eles possuíam, né? O padrão de beleza grego era bastante determinante aí para o status na sociedade, né? Essa aqui é uma estátua de Zeus sentado aí, né? O pessoal fala, nossa, mas que cor feia, né? Que ficou esse, esse bronze. É que o bronze, gente, oxida, né? Ele não era dessa cor, ele era bem clarinho. Esse é quase um ouro bem mais claro, né? Então ficava mais brilhante, né? E tudo mais. Só que com o tempo esse material vai oxidando e essa cor vai ficando assim, mais escura, né? Mas essa estátua de Zeus, ele aí tá, tipo, na sua imponência, no seu templo, e aí as pessoas iam lá rezar para ele e tudo mais. Esse barbão era muito comum. Uma coisa também que aí talvez fuja um pouco da nossa estética, a barba, né, o cabelão e a barba era muito imponente para os gregos. Eles adoravam usar essa barbona e tal, né, porque isso era um sinal, né, de virilidade, de um cara foda e tal. Então era muito comum você ver os deuses sendo representados com barbões e tudo mais por causa disso, né? Não porque eles eram sábios ou velhos, porque eles eram foda, né? Barba era uma coisa mais, assim, apelona para eles, né? E eles tinham essa barba, como a gente pode ver na própria estátua do Zeus, né? A barba deles era muito mais, né, encaracolada, assim. Como eu falei, o cabelo grego é mais espesso, não é esse cara mais com cara de inglês como a gente vê, né? Então eles tinham aquelas barbas mais próximas de árabes, por exemplo. Então, eles representavam isso também nas suas esculturas. Beleza? Aqui uma famosinha, né? Vênus de Milo, que perdeu seus braços. Ela foi feita assim, sem um dos braços, né? O outro caiu com o tempo. E também toda uma estética ali e tal, né? Você acaba tendo é, um cuidado muito grande, como eu falei para vocês, com aquilo que não pode parecer pedra, né? No caso aqui ela também é de mármore, só que a roupa que ela está vestindo também é mármore, tá? Só que não parece que ele colocou uma roupa nela, né? De tão detalhezinho que é, tão, né, cuidadoso que é, mas é mais do mesmo que a gente já falou, né? E aí, galera, por fim, uma coisa que a gente não pode deixar de falar é o teatro grego, tá? Tem uma história que contam que vocês têm que tomar cuidado para não cair nelas, que é, os gregos inventaram o teatro. Não, tá? Os gregos não inventaram o teatro. Quem inventa o teatro são os chineses. Bem, teatro é uma arte chinesa no seu início. Só que os gregos modificaram bastante o teatro. O teatro que nós conhecemos hoje, ele tem grandes contribuições gregas, né? Então essa ideia, inclusive do cinema que você vai hoje, né? Quando você vai no cinema, principalmente um bom cinema, você tem o que a gente chama daquele modelo stadium, né? Que a pessoa de trás senta um pouco mais alto, aí forma aquela montanha até chegar e aí tem a tela na sua frente. Esse modelo começou com os gregos, né? Que é esse tipo de arena aqui que a gente está vendo, né? Você tem um semicírculo com, né, um estádio mesmo, né? Uma espécie de elevação onde as pessoas vão sentando e conseguem ver o espetáculo que acontece aqui no meio. Só que o teatro grego, ele tinha suas próprias regras, tá? Por exemplo, no teatro grego, você fazia ou tragédia ou comédia, não tinha espaço para outra coisa. O teatro grego ele era muito catártico, quer dizer isso, ele mexe muito com as emoções e fazia a gente sentir aquilo que a gente, né, não está sabendo nomear e tudo mais. Então os gregos ou faziam uma sátira e faziam a gente rir, e aí zoavam todo mundo, zoavam reis, zoavam líderes, zoavam deuses, né? Ou eles traziam grandes dramas, e era drama, drama mesmo, assim, de chorar e tudo mais. Então não existia meio termo com os gregos, né? Os teatros deles sempre vão estar em cima desses dois campos. Ou é para rir muito, ou é para chorar muito.
Não existe, por exemplo, uma peça mais normalzinha, né, para os gregos, assim, uma ação, um drama político, nada. Pode até ter isso no meio do teatro, mas o teatro sempre vai ter um tom. E esse tom ou é tragédia ou é comédia, né? O teatro ele vai beber muita fonte de outras obras, então você vai ter arquitetura no teatro, você vai ter escultura no teatro, você vai ter as máscaras, né? Você vai ter música, né? Então você vai ter uma série de preocupações com o ambiente. A acústica era muito importante. A gente não tem microfone, a gente não tem, né? Como é daquilo? Caixa de som que vai projetar o som a muito longe, então você acaba tendo uma necessidade ali de criar toda uma acústica, né, toda uma estrutura para que as pessoas possam ouvir e ver o teatro da melhor maneira possível, né? Então eu trouxe aqui para vocês alguns elementos para vocês, né, quem pegar lá o PDF consegue ver com detalhezinho de como esse teatro ele era totalmente pensado. Então você vai ter, né, a música rolando, e é uma música ao vivo, obviamente, a gente não tem como gravar a música ainda, né? Você tem aqui o terraço, né? Que é usado também para ensinação, então aparecia a gente aqui, às vezes o cara de baixo olhava para cima falando com alguém, né? Os camarins ficavam atrás, a gente usa essa estrutura até hoje em teatro, né? Você vai ter orquestra, você vai ter um altar, né? Geralmente destinado a oferendas, né? Para o rei Dionísio, que era o patrono dos teatros, e também da suruba, de um monte de coisa, né? E você vai ter o coro também, né? E hoje chegou agora. Olá, estamos acabando, mas bem-vindo. Né? Você vai ter o coro aqui, que também muitas vezes acompanha essa orquestra, acompanha esse grupo de músicos, né? Que é para fazer todo um espetáculo mesmo. A ideia de espetáculo que a gente tem, de você ver uma apresentação com múltiplas coisas, como nós temos hoje nas Broadways da vida aí, ela é grega, né? O teatro chinês, que é onde ele surge, ele era muito mais reservado, era um teatro muito mais baseado em figurino, era uma plateia pequena, né, geralmente representando algum conto relativo a um deus, era uma encenação que assim estava ali no limiar do sagrado, né, para os chineses, enquanto para os gregos era para se de alguma maneira impressionar a sociedade mesmo. E o teatro era um lugar bastante, por ser, né, comédia e drama, era um lugar onde se falava muito sobre política também, só que de maneira velada. Então se fazia sátiras, era um lugar onde as pessoas iam e acabavam pensando sobre problemas, então eles criticavam alguns tipos de atitudes de alguns governantes, né? Um pouco do que alguns stand-ups fazem hoje, né? Para o mal, para o bem, né? De usar um pouco desse palanque, dessa comédia para divulgar suas ideias políticas, os gregos faziam também, lembrando em conta que os gregos eram seres muito políticos, né? Eles eram seres que estavam sempre ali discutindo política, especialmente em Atenas, onde o teatro era mais comum, né? Então é uma sociedade, os gregos, pautada na estética. Os gregos gostam de ser vistos, né? Então toda a arte grega ela tem uma intenção primeira de impressionar. A segunda intenção aí vai ser honrar os deuses, fazer uma discussão política, fazer você rir, fazer você chorar. Mas a primeira é impressionar. A primeira é ser bonito. Os gregos têm que ser fodas, têm que ser admirados, né? Então todas as obras dele buscavam impactar você de algum modo, né? Então, sempre que aparecer alguma coisa sobre arte grega no vestibular, foque na questão estética, simétrica. Os gregos são bonitos no que eles fazem, né? Eles estão fazendo sempre, ou pelo menos do que eles acreditavam ser bonitos na época, né? Então, sempre vai ser algo dentro desse campo da perfeição, nesse campo, né, da beleza, sem, né, chance para que alguma imperfeição apareça, né? E alguma coisa que você não vai sair ileso daquilo. Aquilo vai te impactar, aquilo vai te impressionar de alguma maneira. Tudo bem, gente? Com alguma dúvida em relação ao grego ou arte rupestre? Sim, não, talvez. Tá certo. É, do que a gente estudou hoje, né? A gente não vai falar mais nada da arte aqui, acabou mesmo. Essa aqui é que a gente pode falar de grego. Do que a gente falou hoje, se você, né, precisar estudar e tiver que escolher, boa noite. É, foque nos gregos, tá? A arte rupestre vai cair em história, né? Eu trouxe ela só para cumprir tabela ali no campo da gente, né, do que a gente tem de história da arte, mas ela não cai em termos de arte, tá? Na aula de arte, dificilmente, na prova de arte, dificilmente
vai cair arte rupestre, mas arte grega cai, tá? Então, assim, foca nesse lance dos gregos, beleza? O PowerPoint tá lá no Drive pra gente também, tá? Como PDF 1 arte, né? E aí tá lá arte rupestre e arte clássica. E foque nos gregos, estude essa concepção dos gregos com beleza e com simetria, especialmente no que diz respeito à arquitetura e à escultura, que vocês não vão ter problemas, tá? Respondendo, sim, ó, a aula tá gravada, tá na gravação aqui. A gravação fica um pouco esquisita, eu vou ficar mudando de tela, eu não consegui achar um programa que grave só aquilo que eu quero, então ele vai gravar toda a tela do meu computador. Então vocês vão ver eu mudando de tela um pouquinho, né, o tempo todo, mas eu vou colocar, né, eu vou subir isso para o YouTube, terminando aqui já, eu já subo, posto lá no YouTube, vou colocar um link mais reservado para gente e vou postar tanto no grupo do CASD como no nosso Drive. E no começo da nossa próxima aula eu também posto o vídeo da aula anterior, tá bom? Então, para quem chegou a hora, porque tranquilo dá para pegar, tá bom? Apesar disso, Grécia não cai tanto quanto outras coisas, a gente vai ver outras obras, né? Especialmente nas vanguardas, cai muito mais, mas já dá para você ter uma noção de que se cair alguma coisa grega, vocês já sabem o que falar. É beleza, perfeição, estética, o tempo todo, tudo bem? Os gregos são exibidos, eles são bonitos e sabem que são, tudo bem? Alguma dúvida? Então tá bom, gente. Muito obrigado por hoje. Eu vou tentar melhorar o nosso esquema aqui de gravação, ó, talvez achar um outro programa que fique melhor, para gravar só os slides mesmo. Mas enquanto eu não achar, a gente vai fazendo essa estrutura, né, que eu acho que tá dando para ir. E aí vocês conseguem tirar dúvidas, como tiraram hoje, né? Acho que hoje ia ter menos mesmo, mas nas outras talvez apareça um pouquinho. Então eu acho que esse lance de Meet funciona melhor, que aí vocês podem na hora já tirar as dúvidas. Beleza? Então, se não tiverem mais nenhuma pergunta, a gente pode terminar por aqui. Vou não tomar muito tempo do sábado de vocês, né? Sim, tudo indica, próximo sábado a gente tem também. Eu tenho um casamento no próximo sábado, mas eu acredito que vai ser no horário mais tarde. Se for mais cedo, ou eu converso com vocês lá no CAD, a gente muda para mais cedo, ou a gente, né, faz no domingo, sei lá, mas a gente não vai mais perder aula não, beleza? Então, beijo para vocês, gente. Muito obrigado. Qualquer coisa aí que você tiver com dúvida, pode mandar mensagem. Se não deu tempo de estar aqui, se lembrou depois. Né? Os slides da aula já estão lá no grupo, né, no Drive. Eu vou postar no grupo do CAD também agora. E é isso. Beijão para vocês. Até mais. Tchau.